Hoje, dia 27 de novembro de 2022, dia de domingo, dia do Senhor, nós, como costumeiramente fazemos, vamos estudar a Escola Bíblica Dominical. Estamos no 4º trimestre do ano e estamos estudando o livro do profeta Ezequiel no tema A Justiça Divina. Ezequiel é uma preparação do povo de Deus para os últimos dias. E na lição de hoje, lição de número 9, ela vai discorrer sobre Gog e Magog, um dia de juízo. Uma lição muito difícil de ser estudada, mas importante para entendermos as profecias que Ezequiel trouxe para os últimos dias do juízo de Deus sobre o planeta Terra. A verdade prática da nossa lição diz assim: a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. E o texto bíblico da nossa lição está lá em Ezequiel 38, capítulo 38, versículos 1 a 6, e capítulo 39, de 1 a 10. Essa leitura é muito extensa e nós não vamos fazê-la toda, só vamos ler o primeiro trecho, da Ezequiel 38, de 1 a 6. Mas eu recomendo que os irmãos, para um melhor entendimento, leiam também na sua casa o capítulo 39, de 1 a 10, que é todo o contexto da nossa lição. Então vamos fazer a leitura. Ezequiel 38, de 1 a 6. Venho a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavalheiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande com escudo e rodela, manejando toda a espada, persas, etíopes e os de Pute, com eles todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Torgama, da banda do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos dê sabedoria para entendermos esse trecho tão difícil da Escritura Sagrada. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, que Tu revelastes ao profeta Ezequiel, Senhor, nos dá entendimento, Senhor, para que possamos, ao estudar a Tua profecia, Senhor, bíblica a respeito do final dos dias, possamos aguardar com fé esses acontecimentos, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, nós precisamos fazer um retrato dessa passagem, para entendermos direitinho. Eu vou fazer isso de uma forma muito abreviada, e esse estudo do livro de Ezequiel requer muita profundidade nos estudos, ler livros que auxiliam as passagens. Mesmo assim, há muitos livros complexos. Então, eu vou
tentar trazer de uma maneira simplificada para os irmãos, sem me aprofundar muito nos detalhes para não cansar os irmãos, dando um retrato da paisagem para que os irmãos entendam melhor. Quem virá? Quem são que virão contra Israel? Gog, que Gog é um líder da terra de Magog. Os estudiosos dizem assim que Gog é um título tipo faraó, monarca, ou seja, um líder, não é um nome próprio. Ele vem com uma coligação de nações. Os persas, que é o atual Irã, os etíopes, no norte da África, os de Put. Resumindo, a Rússia e seus aliados. De que região virão? Da Banda do Norte, norte da Eurásia e norte da África. Em que tempo? Diz aqui em Ezequiel 38:16: e subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra no fim dos dias. Então, mas aqui também vou dar uma abreviação dos estudos que fiz a respeito, e diz os teólogos que esse período é provavelmente antes da grande tribulação ou bem no princípio dela. Lá em Apocalipse 20, verso 8, também o profeta e apóstolo João, ele usa também essa expressão de Gog e Magog, mas ali já referente à batalha de Armagedon, que vai aí sim acontecer no final da grande tribulação. Então nós precisamos entender que nós estamos falando do princípio da grande tribulação, ou mesmo um pouquinho antes, quando a igreja ainda pode ser que presencie o começo dessa batalha antes do arrebatamento. E contra quem essa batalha? Então essa batalha é contra, como os irmãos já sabem, contra o povo de Israel. Nós precisamos entender a nação de Israel como um relógio do mundo. Se você quer saber o que vai acontecer escatologicamente no mundo, você tem que estudar e ver o movimento da nação de Israel, porque a nação de Israel foi a nação chamada por Deus. Deus chamou Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis. Nós vemos essa revelação que Deus manda a Abraão sair da sua terra e da sua parentela e ir para a terra que ele prometeu, que seria a terra de Canaã, atualmente a terra de Israel. E ele fala lá nos versículos 2 e 3. Deus fala: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus mostra Israel como um relógio do mundo. O que acontece com Israel acontece com o que Deus pretende fazer com a humanidade. Então Israel Abraão vai para a terra de Canaã, depois de várias peregrinações, sair lá, e mais tarde nós sabemos que com José o povo vai para o Egito, e com Moisés sai do Egito de volta para a terra de Canaã, mas por volta do ano 70 depois de Cristo, ou seja, no primeiro século da nossa era, houve os Macabeus, um partido político de Israel, levanta
uma revolução contra os romanos. Os romanos, como os irmãos sabem, nos tempos de Jesus, dominavam e subjugavam Israel. O imperador romano dominava grande parte da Europa, da Ásia e daquela região ali onde se localizavam as terras de Canaã. E o povo judeu se rebelou contra o Império Romano. E o Império Romano simplesmente destruiu o povo de Israel. E nos anos 70 da nossa era começou o que é conhecida como a diáspora judaica. Os romanos, depois de destruírem a capital judaica, Jerusalém, o povo judeu foi proibido de retornar àquela região que depois foi conhecida como Palestina. O retorno só se deu em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. E está profetizado também aqui em Ezequiel, capítulo 34, versículo 13. Deus usa também Ezequiel para profetizar esse tempo que já vivemos. E tirá-lo-ei dos povos e a congregarei dos países e a trarei à sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. E o profeta Isaías também disse que essa nação, essa nova nação de Israel, seria formada em um só dia. Isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, em que 6 milhões de judeus foram mortos, massacrados pelos exércitos de Hitler. As nações do mundo, se formou a Organização das Nações Unidas, com sede em Nova York, e essas nações resolveram dar a terra de Israel novamente para o povo judeu. Em 1948, numa Assembleia Geral, até quem iniciou aquela Assembleia foi um brasileiro, e ali foi determinado uma nova nação. Em um só dia foi criado o novo Estado judeu que conhecemos hoje. E Israel está lá nas terras de Canaã prometidas a Abraão, de volta, retornaram em 1948. E segundo as profecias bíblicas, agora nunca mais eles sairão de lá. Então, em determinado momento, agora em futuro, que nós achamos que é breve, a Rússia vai se juntar com algumas nações. Nós já vemos que a Rússia já está avançando sobre a Ucrânia e provavelmente ela vai anexar alguns territórios. E a Rússia hoje tem uma grande afinidade com o Irã e com alguns povos do norte da África. E essas nações, elas marcharão em algum tempo futuro, provavelmente um tempo próximo, como estou falando, e vão tentar destruir o povo de Israel, que é o relógio de Deus. Então é um relógio para nós, igreja, ficarmos atentos. Qual é o objetivo de Deus nessa condição histórica? Primeiro, nós precisamos entender que Deus ele mostra o seu poder assim. Ele mostra o seu poder para as nações do mundo. Ele tem... Deus quer restaurar todas as nações.
ou seja, quer converter todos os homens a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem sido feito atualmente pela igreja através da pregação do Evangelho. E no meio evangélico, como os irmãos sabem, é muito comum nós usarmos a expressão ou venho pelo amor ou venho pela dor. Então nós pregamos o Evangelho, esse Evangelho do amor, que Jesus tem o perdão para os nossos pecados, a salvação para a nossa alma. E se uma alma se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador, ele será salvo. Porém, nós sabemos que na prática muitas pessoas não dão ouvidos a essa mensagem do amor, e muitas vezes elas vêm quando já estão numa situação muito ruim de vida, dominadas por uma doença terminal, dominadas por um vício muito forte que as aprisiona. Então essas pessoas, às vezes, numa situação muito delicada das suas vidas, elas tomam consciência que a única salvação é nosso Senhor Jesus Cristo. E elas veem assim. As nações também agem da mesma forma. Deus, ele quer mostrar o seu poder para as nações. Já tem mostrado. Em um passado recente, depois da Segunda Guerra Mundial, se formou a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecido como o RSS. E a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dominada pela Rússia, foi por 70 anos contrária às coisas de Deus, porque a Rússia, como é ainda até hoje, ela é dominada pelo comunismo. O comunismo é uma ação baseada nas doutrinas de Marx, e as classes trabalhadoras derrubaram o reinado em 1917 na Rússia e começaram a governar aquela região. E aquela região foi crescendo. A União Soviética juntou todos esses países lá do norte da Ásia, da Europa, Ucrânia, Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, que hoje já não existe mais, e formou uma grande federação. E por 70 anos eles disseram: Deus está morto. Aniquilaram Deus do vocabulário daquelas nações. Mas hoje Deus diz: a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, está morta. E Deus sabe o que diz. Então, com essa invasão ao povo de Israel, que vai acontecer no futuro próximo, final, antes, talvez, como já falei antes, da grande tribulação, o comecinho dela, e Deus vai mostrar o seu grande poder, destruindo essas nações. É o que diz aqui o profeta Ezequiel. E também tem como objetivo converter o povo de Israel. Lá, não Ezequiel, mas o profeta Zacarias, lá no seu capítulo 12, no verso 10, ele diz assim: mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem transpassaram e plantá-lo sobre ele com quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então Israel
depois desta batalha, vai se converter ao Senhor. Crerão que o Senhor é Deus. Então muitos israelitas reconhecerão que aquele que eles mataram ali na cruz do Calvário é realmente o Messias prometido em Israel. E Israel se converterá. E depois da grande batalha do Armagedão, aí já no final, todo Israel será salvo. Isso também é proveitoso para uma analogia com o tempo presente que estamos vivendo aqui no Brasil. Nós estamos aí à beira desse marxismo cultural que já se infiltrou por todas as camadas da nossa sociedade, tomar conta por algum período da nossa nação. Há um grande perigo da nossa nação se tornar comunista. O comunismo, como nós sabemos, eles acham que Deus não existe, que isso é algo enganoso, é o ópio do povo. E eles se voltarão como se voltaram por todos os períodos históricos que eles tiveram algum domínio contra a Igreja do Senhor. Então os evangélicos estão às portas de serem perseguidos. Nós já estamos vendo alguns sinais de fumaça aí, com algumas declarações públicas de líderes políticos acerca e contra a Igreja do Senhor. Mas a igreja pode ficar firme, cheia de esperança, porque Deus permite essas coisas para que Ele mostre o seu poder. E no devido tempo, como aqui foi profetizado por Ezequiel, no devido tempo, embora Israel vá no futuro ser invadido por essas nações, Deus mostrará o seu poder destruindo essas nações. E nós aqui na nossa nação podemos ficar tranquilos, porque Deus vai mostrar o seu poder e trazer vitória para a sua igreja, conforme profetizado na sua palavra. Eu quero trazer essa palavra de esperança para os irmãos ficarem tranquilos. Não esperem em homens, não esperem em políticos, não esperem em situações, esperem em Deus, porque é de Deus que virá a vitória. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, que tenham um bom dia. Vamos orar, encerrando essa nossa breve meditação nessas profecias que são tão difíceis do livro de Ezequiel. Para um aprofundamento é preciso ler mais. Se você tem interesse em escatologia, compre livros a respeito, se informe a respeito. Hoje tem muito material disponível. Com cuidado, procure estudiosos ligados à doutrina pentecostal, porque outros trazem mais confusão do que esclarecimento. Que Deus abençoe os irmãos. Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, por este momento em que passamos estudando esta profecia de Ezequiel, que irá se cumprir em futuro próximo, em que nações se voltarão contra a nação de Israel. Nós, como cristãos, clamamos, Senhor, oramos por Israel todos os dias, para que tu dê vitória àquele povo, teu povo, e com a vitória deles, Senhor, também traga vitória à tua igreja. Vivemos tempos difíceis aqui no Brasil, precisamos da tua mão. Como tu agirás no futuro a favor de Israel, age no presente a favor da tua igreja aqui no Brasil, trazendo vitória para os teus servos.
É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.